Olá, estamos aqui em mais uma edição do Charqueadas Debate Educação, uma iniciativa do nosso mandato parlamentar, onde oportunizamos a discussão de temas relevantes na área da educação. O tema de hoje é a avaliação na aprendizagem, e contamos com a presença da colega, companheira e amiga Tânia Garcia para dialogar conosco sobre esse tema. Antigamente se via muito assim essa questão atrelada, né? Questão do comportamento em relação à questão da nota, né? Mas a gente sabe assim que, infelizmente, muitas vezes a cultura do erro ela é muito supervalorizada, né? E isso nós sabemos assim que eu, por exemplo, costumo dizer que os jovens, né, as crianças, elas dão aula para a gente de tecnologia, né, Tânia? Então, assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem as mesmas habilidades, né? Às vezes as pessoas têm mais facilidade para as questões, né, da matemática, outros das exatas, né, ou das humanas, enfim, a gente tem essa identificação e essa facilidade, né? E aí, o que a gente pensa, assim, muitos alunos, eles se sentem bastante fragilizados em algumas disciplinas, em algumas coisas que são mais difíceis para uns do que para outros, né? E muitas vezes eles têm que lidar com essa questão da frustração, né? Nós sabemos disso, que eles vivenciam algumas frustrações, vivenciam isso na escola, né? Tu acredita que a família ela possa ajudar nesse processo para que a criança se sinta mais encorajada, se sinta mais respaldada pela família nesse processo de aprendizagem? Sim, certamente, né? Porque eu costumo dizer assim, ó, que, a grosso modo, né, o aluno é da escola e o filho é da família. Por que que se a gente pensa assim? Porque a família, ela pensa naquele sujeito como seu filho. A escola pensa aquele sujeito como um sujeito que está ali, que está fazendo parte de uma educação, como um meio de transformação social, né? De possibilidade de transformação social. Ele entende-se ele como um todo, né? As avaliações hoje têm esse caráter de se entender o sujeito como todo, que bom, né? Então, como a família vai poder ser, de certa forma, né, propiciar e ajudar este aluno nesse sentido, é justamente entender que este erro, ele é um erro construtivo, que ele faz parte de um processo, de uma linha de pensamento do aluno, para que ele construa uma aprendizagem, um conhecimento. Para chegar nesse X da construção do conhecimento, ele vai ter linhas de pensamento. E muitas vezes ele vai testando uma linha de pensamento. Aí não era aquela, era outra. Então, esse é o processo, esse é o caminho, esse percorrer do processo. Nesse meio que está acontecendo o processo, é onde ele vai possivelmente errar. E este erro não pode ser um erro punitivo, erraste aqui. Não. Por que tu pensaste assim, o professor vai perguntar, né? O que te levou a entender e a fazer, ou responder, ou compreender dessa forma? Assim como o professor, o pai, por sua vez, o pai que eu me refiro aqui é a família, né? Nesse modelo de família que se tem hoje, né, no caso. Quem são as diversas famílias, né? Então, me refiro aos familiares, né? Vou usar essa palavra que eu acho que fica melhor, porque eu gosto de entender a família que a criança está inserida, que a família for. A família desse filho, dessa criança, ela vai ter que compreender isso. Como ela vai compreender isso? Sempre com muito diálogo com a escola. E se ela entender que o erro faz parte da aprendizagem, ele é comum, ele é rotineiro, é isso, porque ele é parte integrante desse processo, como que ela vai entender isso? Se ela estiver em parceria com a escola. Então, a escola, a gente sabe que busca muito e que hoje fica meio delegado muitas coisas para a escola, até mesmo outras questões que seriam dos familiares. Então, é difícil a escola conseguir isso. Mas nós temos escolas aqui na nossa cidade, na nossa região, que conseguem uma parceria bem legal, porque as nossas comunidades são muito bacanas, né? Então, às vezes, é por falta de conhecimento, mas no momento que tu busca, que tu dialoga, que tu conversa com as pessoas, que tu procura tornar aquele assunto elucidado, com luz sobre aquele assunto, as coisas vão se ajustando, as pessoas vão compreendendo. Então, é dessa forma que a família pode ajudar, inclusive para não deixar esse aluno ficar frustrado. Ah, errei.
Não, isso é normal, meu filho, meu amigo, enfim, né? Como é que vão meu sobrinho, meu enteado, minha enteada, enfim, né? As crianças em geral, os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos, mas nós estamos focando mais nessa questão da criança e a família. Como eu disse, a família não vai ter que saber do assunto da escolarização, que esse corresponde à escola. Mas a família pode entender esse processo e criar uma rotina com o seu filho. A escola pode, lá no início do ano e ao longo do ano, né, e deve, faz, vir conversando com essas famílias e sugerindo que essas famílias tenham rotina de estudo com os filhos. Oportunizem para eles isso. Não precisa o pai estudar junto a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Né? Estou dando aqui um exemplo bem aleatório. Não precisa ele entender disso ou de um outro assunto de uma outra área. Mas o que ele tem que deixar claro junto a esse filho é que é importante ter essa rotina. E ele também pode fazer essa pergunta a esses familiares: o que tu aprendeste hoje na escola? O que foi mais legal hoje? O que ficou na tua memória de hoje? O que tu conseguiste aprender? Ou mesmo, o que foi de mais dificuldade para ti hoje? Aí vai indo do mais fácil, né, até chegar ali naquele pontinho, mas de uma forma natural. Aí esses familiares podem depois até ir na escola: olha, ontem ele me falou, né, enfim, que tal assunto, assim, ele não compreendeu bem. Então, é importante sempre, por isso faz parte esse tripé básico, né? Essa relação da família com a escola. E por isso é uma forma de que a família pode contribuir. Primeiro, compreendendo que o errar é parte integrante disso. É normal errar, né? É natural errar. Por quê? Porque é errar para aprender. Não é o errar e parar, é o errar para compreender, analisar aquele erro e reconstruir o que foi ali que não estava bem assimilado, né? Bem organizado no seu cognitivo. A família tendo essa rotina e essa situação de diálogo com o aluno vai deixando ele mais tranquilo. E aí, isso tudo, quando chega mais no final do ano, é mais normal para essa criança. Mas nós temos, né, diferentes famílias, diferentes situações. Temos aqueles que não têm essa rotina, então, por isso, a escola busca estar junto com a família. Mas é sempre necessário partir do diálogo e deixando claro que o erro é normal, é natural e faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Não só ensino, porque, claro, né, o ensino é sempre atrelado a deve ser aprendizagem, porque às vezes há apenas uma questão de ensinagem, mas não de aprendizagem. Então, por isso é importante essas questões também. Tu sabes, Tânia, que uma das perguntas que eu ia fazer é isso, justamente tu já abordou aqui, né? Como é que os pais podem ajudar, né? Na verdade, quando os pais acompanham esse processo de aprendizagem dos filhos, dos estudantes, eles têm que aproveitar a oportunidade onde eles detectam que o filho está com dificuldade, né? Como tu disseste, para tomar providências, para buscar ajuda, né? Para identificar o que está acontecendo, por que está tendo dificuldades em determinada disciplina, na determinada matéria, né? E não deixar, muitas vezes, chegar numa proporção que, às vezes, é irreversível do ponto de vista em termos de tempo, né? Eu estou falando aqui de tempo, de ano letivo, de período, né? Porque a aprendizagem, sim, ela acontece em determinados momentos, de forma diferente, com as pessoas, como tu já abordaste, né? E muitas vezes os pais, eles utilizam de um recurso que é a ameaça realmente, né? Ameaçam tirar tudo, ameaçam tirar aquilo que o aluno gosta, né, de fazer, como tu já comentaste, né? E acabam sempre enaltecendo o erro e não o acerto. E como é importante a gente se dar conta de que a gente precisa reforçar os acertos, elogiar, e isso é importante, né? O pai identificar uma conquista do filho, dizer que ele foi bem em determinada prova, avaliação, seja ele o trabalho, né? Acompanhar essa vida escolar mesmo, né? Mas a gente sabe que valorizar este aluno, este estudante, é uma questão importante por parte do professor, da escola, da família, né? Mas como é que a gente pode lidar com isso quando, muitas vezes, a gente tem o referencial que é a nota, né? E a nota, ela é um indicativo para a família, principalmente, né? Do processo de aprendizagem do aluno.
E a gente sabe que isso, muitas vezes, causa um problema emocional muito grande nos alunos. Eles sabem, principalmente agora no final do ano, em que eles sabem que eles precisam atingir uma média, que eles precisam atingir para serem promovidos para o ano seguinte, né, aprovados para o ano seguinte. E aí vem aquela questão, né, daquela dúvida, eu vou ser aprovado, eu vou ser retido, eu vou reprovar, né, e aí eles mesmos começam a se depreciar em relação à questão da sua capacidade de aprender, né? Então, como é que o que tu nos diz em relação a essa questão, justamente, deste momento, que é o final do ano, essa tensão, essa pressão que vem da família, que é o limitador do período letivo. Então, isso para o aluno é uma sobrecarga, né? Embora a gente saiba, e a gente cobra isso, porque como professoras, tanto tu quanto eu, a gente sabe que não é no final do ano que se dá esse processo apenas. Esse é uma construção que vai se fazendo desde o início do ano letivo e assim, né, na sequência dos trimestres, que vai se construindo essa aprendizagem. Mas a gente vê que esse período é um período muito estressante para todos. O professor que fica angustiado porque ele realmente quer ver um resultado positivo naquele processo todo que ele se empenhou em fazer, o aluno, muitas vezes, com as suas dificuldades, né? E eu falo aqui dos alunos que têm interesse, que realmente têm dificuldade e têm o interesse, né? Como é que a gente lida com tudo isso, assim? É bem interessante, né? Até anotei aqui a questão com foco no aluno. Como a gente sempre diz, o aluno, ele é a razão da existência da escola, né? Se tivesse aluno, não tinha escola, né? Não tinha professor, não tinha escola, né? E a escola são pessoas, né? Então, é o aluno, são os professores, a família, são todos envolvidos, né? Desde o pessoal, assim, que prepara o lanche com todo carinho, o pessoal lá de todos os espaços da escola, a equipe diretiva sempre muito atenta, a supervisão da escola, né, sempre também trabalhando com seus professores, a orientação, que pode, né, o profissional da orientação estar trabalhando muito com as suas famílias e professores, e a angústia que já vem, e mais ainda nesse período, como a gente estava colocando, e também não podemos esquecer aquele item que eu falei, que o ano letivo se encerra entre aspas, né? Mas, assim, então, nós temos que estar bem atentos para estes alunos que querem aprender e que estão com alguma dificuldade. Que eles têm que entender que aquele erro, aquela frustração, aquela questão que eles estão ali, né? Porque erraram, porque não atingiram X nota, a questão da nota, que eu vou falar especificamente sobre a questão da nota que tu trouxeste, que é algo bem importante, sim, né? Que, nota? Para que nota? Que nota é? O que significa nota? Será que essa nota, ela realmente representa o que o aluno sabe ou não? Então, falando na nota, aí causa essas frustrações, né? Em alguns alunos, mas eu estava mais, ou eu não consegui nem o mínimo. Porque a nota sim ali, ela está ali, ela existe, então ela não pode, né, ser passada em branco sem se pensar nela como algo que faz parte desse contexto que tu estás trazendo nessa questão. Para que essa pedra de tropeço, vamos dizer assim, que existe, daí que aconteceu, vamos por assim, sobre os erros, sobre o não atingir aquela nota, ela tenha que servir não de algo ruim, mas como uma alavanca para esse aluno. Que ali vai ser o ponto onde ele vai partir novamente para ele construir outra aprendizagem. Então, isso aí tem que servir de alavanca, de motivação. Como vai servir de motivação quando a gente diz que a motivação é intrínseca? E aí existem essas pessoas que estão no entorno dessa criança, desse adolescente, desse jovem, enfim, que são todos os profissionais da escola e até mesmo a família. Por isso a gente sempre diz que esse diálogo, essa participação é compromisso não só da escola, mas da família, do poder público, no caso das escolas públicas. E aí, como eu disse, deve existir uma rede de apoio forte, atuante, como tu falaste quando a gente, né, eu ia falar, ia colocar isso na questão da coordenadoria da criança, quando a gente lançou políticas públicas, inclusive para auxiliar, né, as empresas parceiras, né, de alunos das escolas, enfim, todas essas questões, porque a gente sabe que a educação ela deve ser pensada como algo muito importante pela sociedade. E quem é a sociedade? São as pessoas, né? Então, que essa questão aí, ela sirva de
para o aluno pensar agora, eu vou não pensar na frustração, mas trocar isso, né, reverter esse olhar e entender como sendo algo que vai ser uma mudança de foco. Uma mudança ali vai ser o foco para que ele, não, eu vou focar agora no que eu vou aprender. Realmente eu posso aprender, porque sempre é tempo de aprender. Não tem tempo específico. Ah, Márcia, abril, até aqui eu aprendo isso. Maio, junho e julho eu vou aprender aquilo. Não, às vezes eu vou aprender aquilo que estava preparado para eu aprender em abril, eu vou aprender em junho. Né? Então, assim, ó, tem que se entender que os tempos são diferenciados das aprendizagens. E o tempo de aprendizagem, ele é constante. Como ele é constante, a gente tem que repensar essa questão, fazendo com que esse aluno, né, consiga se motivar, automotivar. Como a gente vai tentar fazer com que ele repense essas questões e busque esse momento como uma mudança de foco para que isso aconteça, né? Nós vamos tentar essa questão buscando sempre palavras de estímulo, de encorajamento, o afeto, o carinho, aquela questão de que tu podes, sempre trabalhar com a questão positiva, tu podes aprender. E primeiro ouvir esse aluno, porque para ele aquilo ali é um bicho de 7 cabeças, né, naquele momento. E a família também veio, meu filho não aprendeu isso, aquilo. Então, está sendo algo que está permeando os pensamentos e as noites, e incomodando aquela família, aquele aluno, aquela situação. Assim como os professores também, né, evidentemente. Então, quando o aluno não aprende determinada coisa. Então, o que a gente tem que estar pensando, né? Eu estou trazendo aqui apenas reflexões, né, Paulo? Para a gente estar, a partir do momento das experiências, dos estudos, da formação, da busca constante, da atualização sempre necessária e, principalmente, da questão de estar ali, junto, né? Não só pensando a educação, pensando projetos, pensando políticas, mas trabalhando também, então, nas diversas pontas da educação. Por isso, a gente tem que pensar com esse olhar. Essa criança e essa família, eles terão que ser pensados dessa forma. É possível, mãe, ele aprender. É possível, pai, ele aprender. Sempre é tempo. Não é porque nós estamos em novembro que ele não pode aprender. Daqui a pouco a gente vai buscar e nós vamos pegar justamente, dar uma reorganizada nesse currículo, como a gente também falava lá no início da nossa reflexão sobre as pessoas com deficiência, sobre a questão do atendimento especializado, né? A mesma coisa para esse. Daqui a pouco a gente vai pegar esse currículo para esse aluno e vai tentar fazer com que este aluno perceba essas questões de uma forma bem diferente daquela, porque a gente não pode retrabalhar e reavaliar da mesma forma. Se ele já não aprendeu dessa forma, a gente vai ter que trabalhar diferenciado e aí avaliar, como eu disse, da forma que a gente trabalhou. Não é diminuir o nível, é trabalhar de forma diferente. É modificar o foco e a linhagem, a roupagem que a gente deu para a aprendizagem daquele aluno. Se naquele momento ele não aprendeu, quem sabe não era algo mais atrás que estava ali, né, faltando um elo da corrente, para que ele agora consiga, então, compreender isso. Então, às vezes, a gente tem que parar, e esse parar não é perder tempo, é apenas voltar um pouquinho para ver aonde que estava a chave daquela questão, e aí sim, aí desanda, né, no sentido de que deslancha, aliás, né, e vai. Então, é muito assim, ó, é muito gratificante quando a gente vê que aquele aluno que estava com uma dificuldade, ele consegue romper aquelas amarras, ele consegue superar isso, né? Então, é muito gratificante para o aluno, assim como é para a família e, principalmente, para o sujeito principal dessa fala, que é ele é sempre o centro. Tudo que gira, gira em torno e para esse aluno. Deve ser assim, né? Não sei se... Sabe, claro, perfeito. Tu estava falando e eu pensando aqui, né? O pós-pandemia nos deixou, assim, uma tarefa bastante desafiadora, né? Em relação ao período em que tivemos aula à distância, né? Online, essas questões, assim, que são extremamente diferenciadas e foi muito... surgiu para todos nós como um elemento surpresa, né? Tanto para a escola, quanto os professores, as famílias, os alunos, enfim. E eu percebo, assim, que é preciso cada vez mais também o poder público oferecer esse suporte, né?
porque o professor, dentro dessa sala de aula, dentro da sua escola, ele diversifica, ele busca instrumentos, como tu falaste, diferentes para avaliação, né, e para a questão do ensino-aprendizagem, né? Mas também o poder público tem que dar essa sustentação ao professor, né? Seja oportunizando o NAP, o Núcleo de Apoio Pedagógico, salas, né, onde o aluno possa ter um atendimento mais individualizado para sanar algumas dificuldades em relação a questões de anos anteriores, principalmente esse período de pandemia, né? Então, é tudo muito desafiador para o próprio professor, realmente, também, né? E eu entendo que a família, dessa forma, se preocupe, e todos nós temos essa preocupação, porque o que nós queremos, de fato, é garantir a aprendizagem dos alunos. É isso que é o nosso grande objetivo, e é para isso que a gente trabalha, mesmo tendo um planejamento enorme, mesmo tendo que registrar as aulas lá no sistema. Então, toda essa vivência dos professores nós sabemos, né? Mas a busca que o professor faz constantemente para garantir a aprendizagem, utilizando diferentes métodos e técnicas, enfim, né, é extremamente importante, né? Mas, assim, para a gente encerrar, porque a gente já vê duas professoras conversando, nós já estamos lá, 1 hora de, acho que bate-papo quase já, né? Porque, de fato, é algo que a gente se encanta, né? E tem muito prazer, assim, de poder falar e abordar. Principalmente porque a gente sabe, assim, que a angústia que este momento de final de ano ele traz para todos nós, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa situação onde todos esses envolvidos, eles buscam realmente, no final de um ano, né, comemorar um período que se teve, né, com todas essas dificuldades, muitas vezes, mas qual é a importância do poder público e a função do poder público diante de todo esse processo e esse contexto que eu coloquei aqui, né? Super pertinente essa questão, né? Porque, como a gente já falava lá no início, deve existir uma rede de apoio, né? Pensada na educação. A educação, ela é uma questão pertinente à sociedade toda, né? Então, evidentemente, não dá para se tirar as mantenedoras, né? Vamos pensar assim, órgãos públicos em geral e as mantenedoras das escolas, no caso das redes públicas. Ou seja, tanto a questão do executivo municipal quanto do executivo estadual e federal e assim por diante, né? Até quando a gente fala em federal, muito nos honra, né? Como tu já colocaste, a questão do Instituto Federal aqui, né? Nós temos as nossas escolas de educação básica a nível de estado também, né? Buscando o seu papel, já dentro de uma linha, né? Que desde o momento que a gente esteve lá, já proporcionou um olhar diferenciado. E isso, então, a gente fica muito feliz quando a gente percebe que as pessoas compreendem hoje a educação não só como o papel da escola, né? Alguns ainda compreendem assim, mas a grande maioria entende que isso não é verdade, ou seja, é necessário mais, é necessário além, é necessário que haja algumas situações que sejam suporte, bem como a palavra diz, né? Que deem suporte para que isso aconteça. Porque o professor está lá, ele se empenha, né? Os nossos colegas são maravilhosos, buscam sempre, enfim, as escolas, as suas equipes diretivas buscam fazer formações, buscam seminários, o que às vezes acontecem mais nas escolas até do que a nível maior de rede, né? Então, a questão da qualificação do profissional e da questão da formação continuada, ela é de suma importância. Mas como o órgão público vai poder desempenhar seu papel? O órgão público, ele tem, sim, o dever de prover situações, de prover políticas públicas para auxiliar na formação continuada, que o nome já diz, é contínua, não é uma vez, esporadicamente, outra lá adiante. Ela é continuada, quer na escola, quer a nível de rede, tem que sim auxiliar a escola e a sua rede, poder público nesse sentido. Também a questão de suprir necessidades, vamos dizer assim, físicas e fundamentais, porque a gente sabe que as escolas, elas buscam, inclusive os diretores hoje fazem o dia do pastel,
fazem o dia lá, o chá, não sei do quê, para tentar ajudar as escolas, porque a gente sabe que, às vezes, questões básicas, fundamentais, como canetinhas, canetas, borrachas, lápis, porque a gente sabe que a gente lida com famílias de diferentes situações financeiras, não é? E a gente sabe que as coisas, principalmente nesse momento que a pandemia nos trouxe tudo isso e esse desafio ainda maior, muita gente está ainda até hoje. A gente sabe que as questões não só de defasagem das aprendizagens vão permear aí uns 10 anos para fora, né? Essas coisas ainda vão estar, por isso a gente tem que estar buscando lá e reorganizando, mas essas questões básicas também são importantes, porque a gente sabe que como que o aluno vai fazer as suas atividades, se às vezes ele leva para casa, né, uma atividade que a gente sabe que o ideal é na sala de aula, mas às vezes, né, precisa ir a alguma atividade, que também não é errado, né, é importante. Então, o que acontece? E chega em casa, às vezes, e ele não tem uma borracha, porque na sala de aula ele pediu para o colega dele. Uma vez, eu nunca esqueci que uma vez um aluno fez um desenho, pintou todo o desenho de preto. Aí muitos já, né, patologizaram aquela situação. Ah, porque o aluno, ele está com aquela questão, tem que ir para o psicólogo, tem que não sei o quê. Aí, num diálogo com o aluno, a gente descobriu o quê? Que o aluno pintou de preto porque ele não tinha lápis. O que ele pintou foi com um lápis escrevendo, porque dizia pintar o desenho. Então, ele entendeu claramente, ele entendeu de maneira muito óbvia que ele tinha que pintar. Agora, o instrumento que ele tinha era o lápis de escrever, o lápis pretinho, o lápis comum. Então, ele só tinha aquele, ele pintou com aquele, porque ele não ia deixar de fazer atividade na cabecinha infantil dele. Então, são essas questões que a gente traz, que doem na gente quando a gente pensa, né, Paula? Que a gente tem, e tem muito. Até, principalmente, como a gente estava dizendo, nesse período agora da pandemia, que ficou mais difícil para muitas pessoas, né, para a grande maioria, mas para muitos mais ainda, quando falta o básico. Quando falta ali, ó, nem se fala, né, em outras questões, eu já estou falando assim, ó, na borrachinha, que às vezes o aluno vai lá na sala da diretora e pede uma borrachinha para ele emprestada, e às vezes a escola não tem para emprestar. Então, os diretores, para não deixarem essas questões, eles buscam, porque eles sabem dessa importância. Então, a gente sabe, isso que eu coloquei aqui são apenas para a gente refletir a importância de que todos estejam muito agregados, muito concatenados, né, nesse processo. Porque é importante o papel de cada um. E eu acho assim, todo mundo que entra para fazer alguma coisa quer fazer o melhor. Evidentemente que as gestões, né, elas querem fazer o melhor, mas sempre é bom estar estudando, repensando, reorganizando, pé no chão, indo na escola, falando diretamente com o diretor, sabendo como é que está. E aí, como eu disse, né, até mesmo para observar lá o IDEB lá de determinada escola, de determinada região, a gente tem que fazer essa leitura mais ampla, e não uma coisa muito de uma visão assim, ó, muito pequena, né? Mas nesse olhar todo. Então, eu vejo assim, ó, que todos, né, até para a gente já buscar, então, como tu disseste, pelo adiantado da hora, eu vejo que todos somos de fundamental importância, alunos, pais, né, pais, família, aqui que eu sempre me refiro, professores, a equipe diretiva como um todo, né, todos que se envolvem, que colaborem lá, o pessoal também da alimentação para esses alunos, né, que fazem com tanto carinho que o aluno precisa estar alimentado para aprender, e assim por diante. A família, né, dessa criança que está lá, às vezes, né, bem preocupada. Nesse momento, mais do que nunca, é importante ir na escola, conversar. O professor também, que às vezes até também já está também de um ano letivo, cheio de desafios, ele também precisa do carinho, assim como o aluno. A palavra, como eu digo, é carinho, é afeição, é até mesmo essa coisa assim, ó, do dialogar. Vamos dialogar. Como a gente já fez, a gente já foi em momentos que os pais só podiam ir em determinada hora, não era a hora da gente, mas a gente foi dialogar com os pais. Ou a gente fazia, na época da pandemia, reuniões online, né? E fazia assim que se reunissem 2, 3 pessoas próximas, os vizinhos, onde só um tinha um telefone para conseguir visualizar, e a gente tentando sempre o diálogo com essas famílias. Então, eu vejo que todos, né, e todos se esforçam, quero parabenizar a todos, aos alunos,
aos pais, aos professores, né, a todas as equipes, a ti, Paula, sem sombra de dúvida, que já trabalhei, inclusive, muito próxima de ti, né, na Coordenadoria da Criança, Sim. na Secretaria da Educação, sei o quanto tu faz, assim, com muita dedicação, tudo que tu te envolves, e dizer que eu parabenizo e que eu gostaria, assim, de deixar essas reflexões. E não quer dizer que são verdades absolutas, né? E que bom, porque justamente são situações, são vivências, e são conceitos e situações que a gente vivenciou, construiu, desconstruiu, reconstruiu, e isso é vida, e isso é aprendizagem, e isso é educação. E tu estavas falando e eu pensando assim que a educação ela não é algo isolado, né? Quando a gente fala educação, a gente tem que garantir, como tu disse, a alimentação do aluno, que é um ato, né, pedagógico, o transporte para o acesso ao aluno à escola, a questão dos profissionais da educação, os professores, os funcionários, né? E a responsabilidade que é de todos nós temos que fazer a nossa parte. Diante de tantos desafios, como a segurança na escola, como, enfim, outros tantos problemas que a gente se depara no cotidiano, né? A situação que não está fácil, a gente sabe, assim, que o pós-pandemia deixou algo para nós, assim, bastante difícil da gente ter que lidar com diversos temas, diversos assuntos, e que também fazemos, né, dentro da escola. E eu quero concluir aqui também, falando aqui, peguei o telefone aqui para ler uma frase do nosso grande Paulo Freire, né, que ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Quero, da mesma forma, concluir, assim, agradecendo e te parabenizando, dizendo o quanto tu deixaste e tem deixado para todos nós muitas contribuições em relação à prática pedagógica, né? Assim como outras tantas colegas que já estão num processo de aposentadoria. Eu lembro aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que fala de avaliação também, assim como tu, da Arlete, né? Nós temos que fazer um bate-papo uma hora dessas, uma roda de conversa com esses profissionais, né, que já não estão na ativa, mas que contribuíram muito e contribuem até hoje, né? Porque eu sempre digo que o professor ele não morre jamais, né? Porque a gente deixa os alunos que passaram pelas escolas por nós, a gente deixa sim esse registro daquilo que nós acreditamos, né? E como acreditamos no aluno, por isso nos dedicamos ao longo desses anos à educação, né? E no mandato que nós temos hoje, o mandato do Partido dos Trabalhadores, não seria diferente. O nosso olhar, o nosso compromisso, sempre atento com as questões da educação, sempre acompanhando, cobrando, reivindicando, apoiando a escola, apoiando os educadores, e esse é o nosso grande desafio, né? Fazer essa educação que nós tanto sonhamos e almejamos, né? Com todos esses profissionais que se empenham no dia a dia e que contam sempre com o apoio das famílias, né? Então, que este ano, esse final de ano letivo, né, seja mais um ano da gente refletir sobre esse processo de avaliação do ensino-aprendizagem, né, mas que a gente possa estar sempre dialogando, buscando a formação necessária para que a gente possa ter esses entendimentos que foram colocados aqui e abordados por ti, Tânia, com muita propriedade. Então, muito obrigada, colega, amiga, companheira, né? E a gente encerra aqui, eu peço para as pessoas, né, sugerirem a outras colegas, aos pais, às famílias, aos alunos, né, que assistam, que prestigiem este vídeo, para que a gente possa também ouvir um pouco mais sobre educação, falar mais sobre educação, porque, de fato, é através da educação que nós vamos transformar as pessoas, e as pessoas vão transformar a sociedade, né? A sociedade que nós sonhamos e almejamos. Uma sociedade justa, igualitária, sem preconceitos, sem discriminação, né, Tânia? E é isso que nós queremos. Muito obrigada mesmo de coração pela tua contribuição. Aí. Então tá. Muito obrigada pelo convite.